A luta entre Sendo e Ricardo está literalmente batendo na porta. Em menos de uma semana, o ringue vai tremer com o início de uma das batalhas mais aguardadas de todo o mangá. E o capítulo 1492 já começa a jogar pistas que podem indicar uma possível vitória do nosso querido Tigre de Naniwa. Mas antes de mergulhar nesse capítulo e nas implicações dessa luta histórica, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho se ainda não faz parte desse nosso império de apaixonados por mangás. Aqui a gente fala de Hajime no Ippo, claro, mas também de outras grandes obras, e até daquelas pérolas escondidas que pouca gente conhece. Teorias, análises, discussões que vão muito além da superfície. Agora, ajeita os fones, pega um copo d'água, porque o soco vai cantar. E atenção, meu amigo, só tá começando. O capítulo se inicia com Sendo discutindo com sua professora. Ela insiste para que ele vá descansar e se preparar para a luta no dia seguinte, falando que ficaram junto da sua avó. Mas o mais importante não é o conselho, e sim a pergunta que ela faz. O homem que você vai enfrentar é alguém contra quem você pode se dar o luxo de não dar tudo de si? Essa frase entra em um soco direto no psicológico do Sendo e também na gente. Enquanto a Kumi já reprimiu o Ippo algumas vezes por causa do seu ódio quanto ao boxe, a professora de Sendo faz o oposto. Ela o impulsiona, o entende, o motiva e nos faz pensar: será que essa relação entre os dois vai se tornar algo ainda mais íntimo? Sendo sai de lá segurando o punho, mas não é para um soco. É como se ele tentasse segurar a mão da sua avó, a mão que o guiou a vida toda, e pela primeira vez vemos Sendo em desespero, triste, prestes a chorar, mas ele se segura, porque sabe, ele sente que a morte pode estar próxima. Mudamos para a equipe de Ricardo. Bill revela que o campeão ganhou 3 quilos, ou seja, Ricardo é um peso-pena natural em forma máxima. Bill diz que Ricardo deve passar a noite sozinho refletindo e pensando sobre o que pode acontecer na luta. Enquanto isso, Nago compartilha suas impressões sobre, dizendo que Sendo tem o maior poder destrutivo do mundo do peso-pena. Os colegas zoam questionando se ele é até mesmo mais forte do que o Ricardo, mas ele responde seco que sim. E Bill concorda, afinal de contas ele não fala por falar. Nago já enfrentou todos os dois lutadores. Eles então se lembram do sparring em que Ricardo caiu contra o Sendo, e alguns dizem que foi um acidente, mas Bill os corrige. Não foi um acidente, foi um incidente. Ele revela que Ricardo achou que tinha esquivado do golpe, mas o que aconteceu foi que Sendo quebrou o mindinho dele. Sim, esse dedinho seu pequenininho da mão, com um ataque de mão aberta, raspando a bochecha por milímetros. Provavelmente isso aconteceu por causa das luvas infladas. A precisão e a força foram tamanhas que o impacto mudou algo em Ricardo. Por nunca ter visto isso ou encontrado um boxeador tão absurdo quanto o Sendo, ele acabou por se interessar. Durante a conversa entre os membros da equipe de Ricardo, surge uma constatação que muda o clima da sala. Sendo tem o maior poder destrutivo do mundo, o peso-pena, e mais, ninguém consegue saber o que se passa dentro dele. Nago, que já enfrentou o Tigre de Naniwa, é direto. A selvageria de Sendo permite que ele faça qualquer coisa para derrubar o oponente. Ele é imprevisível, ele é instintivo, ele é brutal. Bill então entra na conversa e diz algo ainda mais revelador, que a luta contra o Wally do Ricardo foi só o ensaio, a preparação final para o verdadeiro desafio. Segundo ele, Ricardo está agora reunindo todas as experiências da sua carreira, cada golpe, cada esquiva, cada ajuste. Tudo isso está sendo processado mentalmente como uma simulação de batalha. As simulações dele são completas. Ele sabe exatamente o que pode e o que vai acontecer do início ao fim da luta. Corta para Ricardo Martinez, sentado sozinho em seu quarto de hotel na penumbra da noite. Ele observa a vista da cidade de Osaka, como um rei no alto da torre, prestes a enfrentar um grande adversário. Então ele fala calmamente, quase como se estivesse conversando com o próprio destino. Então, isso realmente existe. Eu nunca vi nada parecido. Ele não fala com nervosismo, não com arrogância, mas com algo raro vindo dele, a admirável incerteza. Quando o sino soar, eu não consigo imaginar o que ele pode ou vai fazer. Ele é o primeiro a me deixar assim.
Então ele olha para sua arma, a própria mão que já derrotou vários e vários que tentaram o desafiar, e se pergunta: como eu vou vencê-lo amanhã? Mas ele não treme, não hesita, porque mesmo diante do imprevisível, o campeão ainda é o campeão. E ele sorri, dizendo: esse cara, ele realmente é animador. Antes de continuar o capítulo, eu preciso destacar uma coisa que me pegou em cheio enquanto lia essa parte. Quando Ricardo, o campeão calculista, a máquina invencível, admite que não consegue prever os movimentos de Sendo, me recorreu na hora, na cabeça, o capítulo 1271. Lá, a gente vê o Hippo treinando seus alunos com um sistema de numeração, algo real inclusive usado por Mike Tyson. Um método simples, mas eficiente. 1 é jab, 2 é direto e 3 é cruzado. Uma sequência programada para automatizar respostas e facilitar a fluidez na luta, principalmente nos treinos. E o Hippo, como sempre, resolve testar esse sistema com um pouco de shadowboxing. Mas ele não escolhe qualquer oponente imaginário, ele escolhe o Sendo. E aí que vem a parte genial e hilária. Hippo tenta montar uma sequência, um combo ideal para enfrentar o tigre, mas ele não consegue. Ele literalmente não consegue. Ele pensa, ele vai responder com aquilo. Então talvez eu deva... Não. Aí ele pode... Pera, mas e se? O cérebro dele entra curto. O simples ato de simular uma luta contra o Sendo gera uma sobrecarga mental no Hippo. E isso deixa os colegas meio irritados. E com razão. Mas a verdade é que isso diz tudo sobre o Sendo. Ele é o caos, o inesperado, o tipo de lutador que destrói qualquer plano fixo. Se nem o Hippo consegue prever o que ele vai fazer, o cara que conseguiu vencer o Sendo 2 vezes. Imagina o Ricardo que só teve um único sparring na vida dele contra o Sendo. Imagina uma mente programada para calcular tudo e que agora encara algo que simplesmente não pode ser calculado. Essa imprevisibilidade é o que torna o Sendo perigoso e ao mesmo tempo vivo. Enquanto todos tentam ser perfeitos, ele é a pura essência instintiva do boxe. Retornando ao capítulo, de volta à casa de Sendo, o encontramos em um raro momento de silêncio. Ele está conversando com Tora, o gato da família. Com um olhar distante, ele comenta sobre o tamanho da mão de sua avó, tão pequena que cabia inteira dentro da dele. E mesmo sendo tão frágeis, foram essas mãos que o puxaram por todos esses anos, que o guiaram pela vida, que o impediram de cair. Então ele olha para o próprio punho, a arma que agora carrega o peso de tudo, e conclui: será essa mão, a mesma que ela segurou por anos, que vai conquistar o mundo. Não há arrogância, só a certeza. Não há arrogância, só a certeza. Eu consigo. Eu não tenho outra chance. É fácil. Basta acertá-lo. A pura essência do boxe. Um golpe, um momento, um destino. Corta para a página final do capítulo. Vemos 2 lutadores, Ricardo e Sendo, taciturnos, reflexivos, carregando o peso de tudo que já foram e do que ainda serão. O céu começa a clarear e o castelo de Osaka surge no horizonte. E então, chega o dia mais quente do ano. Literalmente e metaforicamente. Porque agora os 2 homens mais perigosos do mundo do peso pena estão prestes a colidir. O topo do mundo está em jogo, a lenda desce da montanha e o Tigres ruge em seu território. E começa enfim mais uma luta inesquecível de Hajime no Ippo. E é isso. O capítulo 1422 não foi só uma preparação técnica. Foi um mergulho profundo na alma dos 2 maiores nomes da classe peso pena do boxe no mundo de Hajime no Ippo. De um lado, um campeão lendário que tudo calcula, mas que pela primeira vez se sente a excitação do imprevisível. Do outro, um tigre selvagem guiado por memórias, dor e promessa, com um único objetivo: acertar e vencer. A luta começa amanhã, mas na verdade ela já começou dentro de cada um deles. É o tipo de capítulo que não entrega socos, mas entrega o peso narrativo, emocional e uma tensão que explode página após página. E agora eu te pergunto, quem você acha que vai vencer? Você tá com o método e a maestria do Ricardo? Ou com a força crua e emocional e instintiva do Sendo? Deixe nos comentários. #TeamRicardo, #TeamSendo.
Vamos ver quem é que tá com sangue nos olhos para essa luta. E é claro, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque o próximo vídeo vai chegar assim que um novo capítulo for lançado. E meu amigo, se esse aqui for explosivo, o próximo pode ser um terremoto. Nos vemos em breve, direto no ringue.